aguardo a deputada Talíria informar também. que vamos recorrer às suas autoritárias decisões, Pois não, presidente. agora Eu só retornar quero- a palavra à relatora do Só projeto. quero- Porque presidente. até porque a gravação da casa confirma que ela não leu todo o relatório. Isso não há necessidade, deputados. Vamos discutir depois. Está disponibilizado o relatório, vocês já pediram visto. Relatora, para as considerações finais. Relatora, pode ligar. Nós colocamos, então, à disposição o relatório. Nós já lemos. E estamos abertos às sugestões dos deputados que estão se insurgindo, presidente. Até também estamos abertos a alterações, inclusive do deputado Henrico Mizasi, que não está aqui no momento, que propôs uma solução muito interessante a ser analisada na comissão especial, para não mexer no princípio da presunção de inocência, de se modificar talvez o inciso 57 pelo inciso 61, que tem as formas ali nas quais vão ser iniciado o cumprimento de pena. Então, nós estamos abertos a sugestões dos deputados e até aceleramos um pouco a leitura do relatório, mas o mesmo está disponibilizado no sistema, então está ao acesso de todos. Deputada, eu não vou permitir que Vossa Excelência bata a boca aqui nessa comissão. Presidente. Tá bom, deputado. É lamentável. É o fim da CCJ. Ai, tá bom, deputado. Tchau. Quer concluir? Pode concluir, então. É só uma ou duas partes de fundamentação, que não é nem a questão do dispositivo do voto, mas pode E eu concluir, pedi então. permissão para pular as partes mais extensas, nas quais a gente fundamentou doutrinariamente. Ela pediu permissão pra pular a parte Eu pedi apenas permissão da- no início e a senhora não se insurgiu, deputada. Deputada Talíria, com todo o respeito, no início da leitura, Aqui é eu disse que prático. pularia. Eu disse que Deputada pularia Talíria. partes Não, por favor, doutrinárias. vocês não vão bater boca aqui. Aqui é prática corrente. Vou passar a relatora para concluir, por favor, relatora. Presidente. No início da leitura, só para fazer um esclarecimento aos nobres colegas, eu pedi a dispensa da leitura das partes doutrinárias, onde a gente enfrenta as questões de limitação material de mudança constitucional e os julgados do Supremo Tribunal Federal. Eu pedi a dispensa. Então, a fim de dar celeridade, nós já disponibilizamos durante a leitura, está no sistema, foi concedido o pedido de vista, então estamos abertos a qualquer sugestões de alteração. Esse parecer só está atinente à admissibilidade. Sugestões de ordem material são muito bem acolhidas na comissão especial, mas estamos abertos, presidente, a qualquer sugestões. Muito obrigada. Deputados, apenas para a gente esclarecer aqui, a tese que queriam impor era do pedido de vista antes da leitura do relatório. A relatora deixou de ler uma página e fez um escarcéu. Vossa Excelência ia pedir vista antes da leitura. Você não queria nem tomar conhecimento do relatório e já ia Não pedir vista. interessa. Então, assim, A partir dá do para momento que ver Vossa que é Excelência totalmente nos obriga casuístico, não é tese jurídica regimental, é casuístico. Sua própria assessoria... É casuístico. Peraí, vocês também. Vocês queriam pedir vista antes da leitura. Deixou de ler uma página da fundamentação, sendo que foi lido o dispositivo, e vocês faziam um griteiro. Então, tentem ser coerentes com as decisões de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem que ser lido o relatório inteiro, porque não tínhamos disponibilizado assessor para aqui? nós. Não tínhamos. pediu para pular. Não vamos expor, assessor. Não sei assessoria, não vamos expor ninguém aqui. Estou falando a verdade, Não. porque agora é muito Não oportunismo. vamos expor Pelo ninguém amor aqui. de Deus, Gente, por deputada. favor, vamos bater boca. Já foi deu pedido respeito. vista. O voto já está disponibilizado no sistema. Já houve pedido de vista. A tese não compete porque a tese que queria se impor era do pedido de vista antes da leitura. Se deixou-se de ler uma página de fundamentação que não representa o dispositivo do voto, que é a parte final, não há problema algum. Até mesmo porque vai contrário à tese de Vossas Excelências. O voto está disponibilizado, pedido de vista por parte do deputado Bozelli e deputada Talíria. A gente está bem respaldado. O autor está falando ali que não. Não, eu sei, já está respondido, está na contradita, da emenda de contradita. Por favor, com a palavra relator. Comece, relator. Começa a ler o relatório. Peço, presidente, para ir direto ao voto. Conforme determina o regimento interno da Câmara dos Deputados, em seus artigos 32, inciso 4, a linha B, e 202, caput, cumpre que a essa comissão de Constituição... É chata presidente, mesmo, viu? vamos disponibilizar, agora que eu comecei a leitura, então vamos disponibilizar? É chata mesmo. Deputados, vamos escutar a relatora, porque eu penso que vocês querem escutar o relatório. Vai que o relatório é contra o projeto, ninguém sabe. Com a palavra, deputada Colina Detone. Presidente, eu não estou discutindo o mérito do relatório, eu quero vista dele. E a questão de ordem, desculpa, Gutier. Escute, agora vamos relembrar 3 semanas atrás. Nós fizemos um acordo nessa comissão que eu sabia que ia acontecer isso algum dia.
que quando o relator começa a falar, já não cabe mais vista durante o uso da palavra. Eu previ 3 semanas atrás aqui com o deputado Alexandre Leite batendo boca com a Maria do Rosário. Eu previ 3 semanas atrás. A relatora está com a palavra, pode continuar, relatora. E mais uma vez... A relatora está com a palavra, não cabe mais vista. Nós decidimos 3 semanas atrás e foi Vossa Excelência, deputado Talírio, que ele me pediu e eu falei, vejam bem o que Vossas Excelências estão me pedindo. Eu sabia que vocês iam fazer isso depois. Foi tudo previsto. Deputada relatora com a palavra. Cumpre a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania a análise da admissibilidade da matéria. Quanto aos aspectos formais, notadamente no que se refere à iniciativa, constata-se que as proposições atendem ao requisito de subscrição por no mínimo 1/3 do total de membros da Casa, conforme atestado pelo órgão competente da Secretaria-Geral do... O assunto constante nas propostas em exame não foram objetos de nenhum outro projeto que tenha sido rejeitado ou tido por prejudicado na presente sessão legislativa, não se aplicando, pois, no impedimento de que trata o parágrafo 5º do artigo 60 da Constituição. No que se refere às limitações circunstanciais impostas pela Constituição da República, artigo 60, parágrafo 1º, não há o que se possa objetar. No que se refere à técnica legislativa, as propostas merecem alguns reparos, de modo a ajustá-las ao disposto da Lei Complementar 95/98, que dispõe sobre as normas de redação, elaboração, alteração e consolidação das leis. Tais acertos, todavia, serão feitos na comissão especial a ser criada para analisar o mérito da matéria, competente também para proferir parecer sobre a técnica legislativa. Sobre as limitações materiais, numa análise prima facie, não vislumbro nas propostas em análise nenhuma tendência para a abolição da forma federativa do Estado, do voto direto, secreto, universal e periódico, da separação dos poderes ou dos direitos e garantias individuais, tendo sido respeitado o núcleo expresso no parágrafo 4º do artigo 60 do texto constitucional. Aprofundando o exame, a grande controvérsia que se coloca à frente desse tema gira em torno da suposta violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Portanto, dedicarei as próximas linhas a maior espaço para o deslinde da questão. Item A, do histórico da discussão. Até o ano de 2009, o artigo 393 do Código de Processo Penal determinava que, após a sentença condenatória de primeiro grau, o réu poderia ser imediatamente preso. Dispunha o artigo 393, revogado pela Lei 2043/2011, que eram efeitos da sentença condenatória recorrível ser o réu preso ou conservado na prisão, assim nas infrações inafiançáveis como nas afiançáveis, enquanto não prestar fiança, e ter seu nome lançado no rol dos culpados. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era firme no sentido de ser possível a execução provisória da pena privativa de liberdade, quando pendentes recursos sem efeito suspensivo, baseando-se principalmente no fato de que, aos recursos dirigidos às cortes de superposição, a legislação processual não reconhece a atribuição de efeito suspensivo automático, diferenciando-se, assim, do recurso de apelação, que devolve integralmente o conhecimento da causa da primeira para a segunda instância, suspendendo em regra a eficácia do pronunciamento do juízo singular. Outro sim, baseava-se esse entendimento na estreiteza das alegações que podem ser levadas a conhecimento das instâncias superiores, porquanto reduzidas a aspectos jurídico-normativos, assim obstando em sede recursal o revolvimento da matéria fático-probatória, a se inferir que os tribunais de segunda instância são o locus onde se tem fim às possibilidades de o réu contestar os fatos narrados pela acusação e contra ele produzir provas. Aqui eu transcrevi a decisão judicial, vou pedir a dispensa das decisões judiciais para a gente poder ser mais célere na leitura. Em 2008, foi inserido um dispositivo no CPP, estabelecendo que o juiz, ao proferir a sentença penal condenatória, aplicará as penas e decidirá, fundamentalmente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação a que vier ser imposta. Na sequência, com o emblemático julgamento do HC 84078 pelo STF em 2009, o réu somente passou a poder ser preso e cumprir pena após o esgotamento de todos os recursos nas instâncias extraordinárias. Aqui eu transcrevo, então, o julgado. Esse julgamento foi tão representativo que, em 2011, a Lei 12.403 de 2011, inspirada na jurisprudência acima, revogou o artigo 393 e editou o artigo 283, ambos do CPP. Aí aqui está a transcrição do artigo. Portanto, após 2009, o Supremo Tribunal Federal, valendo-se de uma interpretação literal do inciso 57, artigo 5º da Constituição Federal,
e de uma suposta prevalência temporal do artigo 106.3 da Lei de Execução Penal sobre o artigo 637 do CPP, passou a condicionar o início do cumprimento da pena ao esgotamento de todos os recursos interpostos no procedimento, incluídos os recursos dirigidos às cortes superiores até o efetivo trânsito em julgado do processo. E esse era o entendimento que vinha sendo aplicado pelos tribunais até que, no ano 2016, com o julgamento do HC 126.292, em fevereiro, as ações diretas de constitucionalidade 43 e 44, em outubro daquele ano, houve uma nova reviravolta. O STF passou a entender que a prisão não cabe nem após a condenação em primeira instância, tampouco após esgotados todos os recursos possíveis, mas sim a partir da condenação em segunda instância. Ao negar o habeas corpus 126.292, por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que a possibilidade de início da execução da pena condenatória, após a confirmação da sentença em segundo grau, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência. Daí transcrevo a ementa do julgado. Para o relator, ministro Teori Zavascki, até que seja prolatada a sentença penal, confirmada em segundo grau, deve-se presumir a inocência do réu. Mas, após esse momento, exaure-se o princípio da não culpabilidade, até porque os recursos cabíveis à decisão de segundo grau, ao STJ ou STF, não se prestam a discutir fatos e provas, mas apenas matéria de direito. Ressalvada a estreita via da revisão criminal, é no âmbito das instâncias ordinárias que se exaure a possibilidade de exame dos fatos e das provas e, sob esse aspecto, a própria fixação da responsabilidade criminal do acusado, afirmou. Como exemplo, o ministro lembrou que a Lei Complementar 135/2010, conhecida como a Lei de Ficha Limpa, expressamente consagrada como causa de ineligibilidade a existência da sentença condenatória proferida por órgão colegiado. A presunção da inocência não impede que, mesmo antes do trânsito em julgado, o acórdão condenatório produza efeitos contra o acusado. No tocante ao direito internacional, o ministro citou manifestação da ministra Ellen Grace, no julgamento do HC 85886, que salientou que, em nenhum outro país do mundo, depois de observado o duplo grau de jurisdição, a execução de uma condenação fica suspensa aguardando o referendo da Suprema Corte. Ao enfrentar essa matéria, o ministro Edson Fachin afirmou, na mesma linha, que a norma constitucional não impede o início da execução de pena quando esgotadas as vias ordinárias. Ele sustentou que o início da execução criminal é coerente com a Constituição Federal quando houver condenação confirmada em segundo grau, salvo quando for conferido efeito suspensivo a eventual recurso a cortes superiores. Ele destacou que o acesso individual às instâncias extraordinárias visa propiciar ao STF e ao STJ exercer seus papéis de uniformizadores da interpretação das normas constitucionais e do direito infraconstitucional. Na sequência, o ministro Roberto Barroso defendeu a legitimidade da execução provisória após decisão de segundo grau e antes do trânsito em julgado para garantir a efetividade do direito penal e dos bens jurídicos por ele tutelados. O ministro alegou que o entendimento anterior da Corte Constitucional incentivou a interposição de sucessiva de recursos para postergar o trânsito em julgado, acentuou a seletividade do sistema penal e agravou o descrédito da sociedade em relação ao sistema de justiça, que, a seu ver, contribui para aumentar a criminalidade. Essa tese, confirmada no julgamento das medidas cautelares das ações declaratórias de constitucionalidade 43 e 44, é a que vem prevalecendo, mas não de forma pacífica, visto que a própria ambiência do Supremo Tribunal Federal, decisões monocráticas proferidas por magistrados formadores da corrente minoritária, tem assegurado casuisticamente a réus a possibilidade de aguardar o trânsito em julgado do processo como condição necessária ao início do cumprimento de pena, a exemplo do que foi decidido no habeas corpus 173.741. Situação ainda mais periclitante à segurança jurídica se passou com a decisão liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio nos autos da ação declaratória de constitucionalidade número 54, que discutia idêntica questão jurídica, desconsiderando o pronunciamento do colegiado nas ações declaratórias 43 e 44, o ministro tentou restaurar monocraticamente, com eficácia erga omnes, a impossibilidade de prisão à condenação em segunda instância, o que poderia ter resultado na soltura de mais de 169 mil condenados por tribunais de segunda instância do país, segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça, acolhendo o pedido de suspensão de liminar
deduzido pela Procuradoria-Geral da República, o presidente da Corte impediu a produção dessa nefasta e tumultuosa consequência. Por tudo isso, com amparo na necessidade urgente de se dar cumprimento ao princípio constitucional da segurança jurídica, é imprescindível que o Congresso Nacional se pronuncie sobre a matéria. Da não incidência de limitação material ao poder constituinte reformador. Situando os argumentos em um plano mais abstrativo das ideias teoréticas e partindo da premissa de que estamos a tratar do modelo de Constituição rígida e democrática, é oportuno deixar registrada breve nota sobre a necessidade de se reconhecer a órgão legiferante especialmente competente o poder de proceder a modificações formais no texto da Constituição de seu país. A riqueza da história constitucional moderna dos países ocidentais produziu como legado a convicção de que uma nação civilizada somente pode ser devidamente construída sobre bases de um ordenamento jurídico hierarquizado, que tem em seu ápice documento compilador de normas fundamentais de organização do poder político e dos direitos inalienáveis de seus cidadãos. Fruto de momento de ruptura institucional ou de transições pacíficas, a Constituição, segundo a concepção sedimentada na modernidade, traz consigo certos elementos sem os quais o próprio conceito de Constituição corre o risco de ser esvaziado. Assim, para que figure no topo da hierarquia normativa, a Constituição não pode se igualar às leis em geral, no tocante ao seu processo de alteração formal, já que, se assim fosse, tanto se quebraria a hierarquia entre essas fontes normativas, impedindo, com isso, o exercício de qualquer controle baseado na supremacia da Constituição, como permitiria ao legislador modificar a Constituição com a mesma facilidade da produção ordinária da legislação, retirando-se dela, por conseguinte, qualquer pretensão de estabilidade e durabilidade. Presidente, tem como passar uma cópia para nós? Porque não temos em lugar nenhum relatório para a gente acompanhar a leitura. Por gentileza. Pode disponibilizar? Sim. Não está no sistema, Vai estar disponibilizado não tem uma agora. cópia. A palavra do procurador continua, deputada Carol, por favor. Nós estamos disponibilizando. Realmente é uma vergonha. Olha, parece que é um presidente. favor que estão fazendo para nós. Estou aguardando, já está na metade da leitura. Está disponibilizando. Está na metade da leitura. Sim, sim. A discussão das questões atinentes ao momento processual, a partir do qual é permitida a execução de condenação criminal, tem passado largo das competências desse Congresso Nacional, sendo objetos de flutuantes interpretações levadas ao cabo do Supremo Tribunal Federal, tudo em prejuízo da segurança jurídica e, muitas vezes, aproximando-se de verdadeiros cenários de caos jurídicos. Diante desse quadro, cumpre consignar que a decisão de executar a pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado é a escolha política de uma sociedade. É uma questão de política legislativa e está dentro da racionalidade jurídica. Cabe, assim, ao legislador, nesse momento em que a sociedade clama por mais rigor no combate à impunidade, harmonizar valores da eficiência da jurisdição e da presunção de inocência, a fim de dar celeridade ao sistema processual criminal e à segurança jurídica da população. Por fim, é preciso mencionar que esse tema constava também do pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. No entanto, o grupo de trabalho criado nesta Casa Legislativa para analisar tal proposição retirou esse ponto do projeto, justificando tratar-se de matéria constitucional, em que se enseja, para tanto, o exame das PECs que aqui se encontram. Ante o exposto nos termos do artigo 202, caput do Regimento Interno, voto pela admissibilidade dessa proposta e da proposta da emenda constitucional 411/2018. Só um minutinho, presidente. Só quero consignar... Não. Queria apresentar o pedido de vistas, Pedido de presidente. vista, deputado Bozella. Pedido de vista Por parte do e deputado Talira informar também. que vamos recorrer às suas autoritárias decisões, Pois não. presidente. Agora, Eu só retornar quero- a palavra à relatora do Só projeto. quero consignar, presidente. Até porque a gravação da casa confirma que ela não leu todo o relatório. Isso não há necessidade, deputados. Vamos discutir depois. Está disponibilizado o relatório, vocês já pediram visto. Relatora, para as considerações finais. Relatora, pode ligar. Nós colocamos, então, à disposição o relatório. Nós já lemos. E estamos abertos às sugestões dos deputados que estão se insurgindo, presidente. Até também estamos abertos a alterações, inclusive do deputado Henrico Mizasi, que não está aqui no momento, que propôs uma solução muito interessante a ser analisada na comissão especial, para não mexer no princípio da presunção de inocência, de se modificar talvez o inciso 57 pelo inciso 61, que tem as formas ali nas quais vão ser iniciado o cumprimento de pena. Então, nós estamos abertos a sugestões dos deputados e até aceleramos um pouco a leitura do relatório, mas o mesmo está disponibilizado no sistema, então está ao acesso de todos.
Deputada, eu não vou permitir que Vossa Excelência bata a boca aqui nessa comissão. É uma vergonha. O senhor é uma vergonha. Presidente. Tá bom, deputada. É lamentável. É o fim da CCJ. Ai, tá bom, deputada. Tchau. Quer concluir? Pode concluir, então. É só uma ou duas partes de fundamentação, que não é nem a questão do dispositivo do voto, mas pode E eu concluir, pedi então. permissão para pular as partes mais extensas, nas quais a gente fundamentou doutrinariamente. Ela pediu permissão pra pular a Eu parte pedi apenas permissão da- no início e a senhora não se insurgiu, deputada. Deputada Thalíria, com todo o respeito, no início da leitura, Aqui é eu disse que prática. pularia. Eu disse que Deputada pularia Thalíria. partes Não, por favor, doutrinárias. vocês não vão bater boca aqui. Aqui é prática corrente. Vou passar a relatora para concluir, por favor, relatora. Presidente. No início da leitura, só para fazer um esclarecimento aos nobres colegas, eu pedi a dispensa da leitura das partes doutrinárias, onde a gente enfrenta as questões de limitação material de mudança constitucional e os julgados do Supremo Tribunal Federal. Eu pedi a dispensa. Então, a fim de dar celeridade, nós já disponibilizamos durante a leitura, está no sistema, foi concedido o pedido de vista, então estamos abertos a qualquer sugestões de alteração. Esse parecer só está atinente à admissibilidade. Sugestões de ordem material são muito bem acolhidas na comissão especial, mas estamos abertos, presidente, a qualquer sugestões. Muito obrigada. Deputados, apenas para gente esclarecer aqui, a tese que queriam impor era do pedido de vista antes da leitura do relatório. A relatora deixou de ler uma página e fez um escarcéu. Vossa Excelência ia pedir vista antes da leitura. Você não quer nem tomar conhecimento do relatório e já ia Não pedir vista. interessa. Então, assim, A partir dá do para momento que ver Vossa que é Excelência totalmente nos obriga casuístico, não é tese jurídica regimental, é casuístico. Só a própria assessoria... É casuístico. Peraí, vocês também. Vocês queriam pedir vista antes da leitura. Deixou de ler uma página da fundamentação, sendo que foi lido o dispositivo, e vocês fazem um griteiro. Então, tentem ser coerentes com as decisões de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem que ser lido o relatório inteiro, porque não tínhamos disponibilizado assessor para aqui? nós. Não tínhamos. pular. Não vamos expor assessor. Não, sem assessoria, não vamos expor ninguém aqui. Estou falando a verdade, Não. porque agora é muito Não oportunismo. vamos expor Pelo ninguém amor aqui. de Deus, Gente, por deputada. favor, vamos bater boca. Já foi Deu pedido respeito. vista. O voto já está disponibilizado no sistema. Já houve pedido de vista. A tese não compete porque a tese que queria se impor era do pedido de vista antes da leitura. Se deixou de ler uma página de fundamentação que não representa o dispositivo do voto, que é a parte final, não há problema algum. Até mesmo porque vai contrário à tese de Vossas Excelências. O voto está disponibilizado, pedido de vista por parte do deputado Bozelli e deputada Thalíria. Eu pedi a dispensa. Nada mais havendo a tratar. É um vexame para vocês. Encerro a presente reunião, marcando outra para dia 16 de outubro de 2019, às 17 horas, reunião extraordinária de audiência pública para debate sobre as pesquisas. Deputada Thalíria, para um pouquinho. Pô, um pouquinho só. É uma vergonha. Uma vergonha. Eu vou relevar porque, por incrível que pareça, eu gosto de Vossa Excelência. Eu gosto da sua atuação algumas vezes. Mas, por favor, deputada Thalíria, vamos nos controlar. Convoco para hoje, dia 16 de outubro, 17 horas, reunião extraordinária de audiência pública para debate sobre as pesquisas clínicas em seres humanos, ficando asseguradas as inscrições para discussão realizadas nesta reunião. Está encerrada a reunião.